Análise estática. A análise estática fornece a relação entre forças e momentos no efetuador e os torques nas juntas rotativas e forças nas juntas prismáticas. Ela se baseia no princípio do trabalho virtual, que diz que se um objeto está em equilíbrio, o trabalho virtual realizado por forças e momentos externos é zero para qualquer deslocamento virtual. Mas o que são trabalho virtual e deslocamento virtuais? Comecemos com o conceito de trabalho virtual. O trabalho virtual é uma afirmação sobre o trabalho feito por forças e momentos puros, os também chamados conjugados, quando um objeto é sujeito a movimentos hipotéticos. Considerem assim um objeto onde nós temos uma força sendo aplicada a esse ponto P aqui. A partir do momento que há um certo deslocamento, esse ponto P sai daqui e vem para cá, onde esse deslocamento é dado por dr, o trabalho que nós vamos denotar aqui, du, realizado por uma força F como resultado desse deslocamento dr, é definido como o produto escalar entre a força e esse deslocamento dr. Força, naturalmente, é um vetor em R3 e dr também é um vetor em R3. Daí a necessidade de fazermos o produto escalar. Porém, não é somente forças que causam trabalho. Nós temos também os chamados conjugados, que são forças que são paralelas e em sentidos opostos, que causam um momento resultante. Então, essa força que aponta para cá e essa outra força que aponta para cá, ambas estando paralelas em sentidos opostos e separadas, elas não estão sendo aplicadas no mesmo ponto de aplicação, elas resultam num momento. Tá? Então, esse par de forças aqui também pode ser denotado como um conjugado. O momento devido ao conjugado é dado pelo produto entre a força e h, onde h é a distância entre esses dois vetores aqui. Isso porque o momento causado por cada uma das forças é força vezes h sobre 2, onde h sobre 2 é o braço de alavanca. Como essas forças são idênticas, paralelas, mas em sentidos opostos e deslocadas uma da outra de uma distância h, elas fazem com que o corpo tenda a girar em torno desse ponto médio aqui, de tal maneira que o momento que vai aparecer é esse daqui. Ora, se o momento que vai aparecer é esse daqui, no nosso diagrama no sentido anti-horário, e nós temos uma tendência de giro em torno desse ponto médio aqui, como o ponto médio até cada uma das forças tem uma distância de h sobre 2, então o que nós temos é que o momento causado por cada força individualmente vai ser força vezes h sobre 2, onde h sobre 2 é o braço de alavanca. Só que como nós temos duas forças, cada uma em um sentido oposto, e elas são idênticas, então nós temos duas vezes F vezes h sobre 2, que dá exatamente FH. Como o trabalho leva em consideração as duas forças, nós temos que ver qual que é o deslocamento causado por cada uma dessas forças, e com isso encontrar o trabalho individual realizado por cada força e somá-los para encontrar o trabalho final. Vamos dar uma olhada melhor nesse objeto aqui. O deslocamento associado a essa força aqui é dado por esse segmento aqui. Só que se nós analisarmos, isso daqui vai ser dα, ou seja, é o pequeno ângulo de variação que vai causar justamente esse deslocamento aqui que vai realizar o trabalho. Se nós olharmos o que está acontecendo aqui, esse segmento nada mais é do que h sobre 2. Esse ângulo aqui é dα. Então, esse daqui seria o nosso cateto oposto a esse ângulo aqui. Então, isso daqui nada mais é do que h2 vezes seno de dα. Só que como nós estamos considerando apenas deslocamentos pequenos, e na verdade nós chamamos isso daqui de dα, é porque nós vamos ver que quando estivermos trabalhando com o conceito de trabalhos virtuais e deslocamentos virtuais, esse deslocamento vai ser considerado um deslocamento infinitesimal. Então, por esse fato dele ser bastante pequeno, que nós podemos usar a aproximação de que seno de dα é aproximadamente igual a dα. Então, como esse segmento aqui é seno de dα vezes h sobre 2, logo nós temos que isso daqui, utilizando essa aproximação, vai ser h sobre 2 vezes dα. E a mesma coisa para esse deslocamento aqui. Então, cada força, estando associada
a um desses deslocamentos aqui, faz então com que tenhamos uma parcela do trabalho e que quando somadas essas parcelas, nós teremos o trabalho completo. Ou seja, o trabalho total vai ser essa força vezes esse deslocamento, que nós já vimos que é H sobre 2 vezes dα, assumindo que dα é aproximadamente zero e, portanto, seno de dα pode ser aproximado por dα. E como nós temos essa força aqui também realizando o trabalho, nós somamos, então, a componente do trabalho dessa força. E como nós já vimos que o momento, devido a esse par de forças, a esse conjugado, nada mais é que força vezes H, quando nós somarmos isso daqui, nós vamos ter duas vezes essa parcela aqui. Ou seja, nós vamos ter F vezes H vezes dα. F vezes H sendo M, então nós temos M vezes dα. Portanto, o trabalho relacionado a um momento é análogo ao trabalho relacionado a uma força. Ou seja, o trabalho realizado por uma força é força vezes o deslocamento. Aqui nós temos momento vezes o deslocamento, só que o deslocamento agora é um deslocamento angular. Então as duas coisas são análogas. Vamos olhar aqui um problema de análise estática para entender o conceito de trabalho virtual. Considerem uma barra que gira em torno desse ponto aqui, ou seja, tem um eixo aqui saindo para fora do plano. Essa barra tem dimensão L. Existe um momento M causado aqui e este ângulo é alfa. Considerem que essa barra está em repouso. Então nós vamos primeiro fazer o diagrama de corpo livre, onde nós vamos associar todas as forças e momentos que incidem sobre essa barra e vamos utilizar as equações de equilíbrio para achar as expressões relevantes para o nosso problema. Naturalmente, como essa barra tem uma massa, existe então uma força-peso associada, que é essa daqui. Nós estamos assumindo que essa barra é homogênea, tem densidade homogênea, e, portanto, o centro de massa dela encontra-se no centro geométrico dela, ou seja, em L sobre 2. Essa força-peso, naturalmente, vai tender a causar um momento aqui também, em torno desse ponto, porém, esse momento aqui não necessariamente é o momento causado pela força-peso. Tá? É um momento aplicado por um efeito externo. Além disso, existe uma força de reação aqui, a Y, que contrapõe a força-peso. Força-peso puxa o corpo para baixo, só que o corpo está apoiado nesse ponto aqui, por onde passa a Y e a X, e, portanto, uma coisa balanceia a outra. Além disso, existe uma força de reação aqui, a X. Caso contrário, o que tenderia a acontecer é essa barra vir para cá, né? Escorregar e vir para cá. Então significa que tem uma força AX aqui. Só que como essa barra está apoiada na parede, como podemos ver aqui, existe uma reação normal à parede. Então, dado que nós temos essas condições, podemos agora ver as equações de equilíbrio. As equações de equilíbrio dizem que o somatório de forças tem que ser igual a zero, para que esse corpo esteja em equilíbrio, e o somatório de momentos também seja igual a zero. Então nós vamos fazer a decomposição nos eixos x e y aqui, pois estamos tratando de um sistema bidimensional, por simplicidade. Então nós vamos fazer o somatório das forças em x, e como esse corpo está em equilíbrio, esse somatório tem que ser igual a zero. Então as forças que incidem aqui em x são a x, que aponta para a direita, e a força normal que aponta para a esquerda. Isso igual a zero. E com isso, então, nós temos o somatório das forças em x. A mesma coisa para as forças em y. O somatório das forças em y, que é nulo, uma vez que esse objeto, esse corpo, está em equilíbrio, é igual a y, que é a força de reação aqui nesse ponto sobre o qual essa barra gira, potencialmente gira, né? Menos a força peso que aponta para baixo. Então, isso tudo igual a zero. E, por fim, nós temos o somatório dos momentos, que nós vamos considerar em relação a esse ponto aqui. Então, esse é o nosso ponto de referência.
Usando a regra da mão direita, momentos nessa direção são positivos, momentos nessa direção são negativos. Então, nós temos três momentos envolvidos aqui. Nós temos o momento desse efeito externo aqui, que é o momento M. Né? Então, esse é um momento causado por algo que vem de fora do sistema, como se alguém estivesse puxando, tentando girar a barra, né? Nesse sentido. Tem um momento causado pela força-peso, porque existe um braço de alavanca em relação a esse ponto aqui. E nós temos ainda um braço de alavanca relacionado com a reação normal, que tende a fazer com que haja um momento aqui no sentido anti-horário. Pois bem, começando com os momentos positivos, vamos considerar então o momento causado pela força normal. O braço de alavanca da força normal é esse aqui, o que passa perpendicular à ação da força normal, ou seja, ao vetor da força normal. Então é exatamente esse pedaço. Só que esse pedaço é igual a esse pedaço aqui. Né? Na verdade, esse pedaço aqui. E esse pedaço nada mais é do que L vezes seno de alfa. Então nós fazemos força vezes braço de alavanca. Então N vezes L vezes seno de alfa, que é esse pedaço aqui, que é justamente o braço de alavanca. Aí agora nós temos menos a força-peso vezes este braço de alavanca aqui. Esse braço de alavanca vai ser igual a meio de L vezes cosseno de alfa, como esse daqui é o cateto adjacente, esse daqui é o cateto adjacente. Então esse aqui é cosseno de alfa, e esse pedaço aqui é L sobre 2, porque a força-peso atua em relação ao centro de massa. E o centro de massa está no centro geométrico aqui, devido à hipótese de que essa barra tem densidade homogênea. E por fim, nós ainda temos um momento, M, que também atua no sentido horário, né? E portanto, isso daqui nos dá menos M. Isso tudo igual a zero. Naturalmente, como este corpo está em equilíbrio, não há trabalho, porque não há deslocamento. Só que o conceito do trabalho virtual diz o seguinte, olha, se eu tivesse deslocamentos hipotéticos, deslocamentos virtuais, e com isso a gente pode pensar em deslocamentos infinitesimais, inclusive, qual seria o trabalho associado? Olha, se o deslocamento é virtual, o trabalho também tem que ser virtual, né? Porque não existe deslocamento de verdade. E mais, como os deslocamentos virtuais são deslocamentos infinitesimais, podemos considerar assim, o trabalho associado a eles também tem que ser igual a zero. Então o que nós vamos fazer aqui é pegar esse corpo que está em equilíbrio e vamos fazer deslocamentos virtuais ao longo do eixo X, ao longo do eixo Y e depois também em torno do eixo Z, que é esse que sai do quadro aqui, né? Que sai do plano da tela de vocês. Pois bem, considerando inicialmente um deslocamento ΔX hipotético, nós temos o seguinte trabalho virtual. Nós temos a força AX para a direita aqui, vezes esse deslocamento ΔX. Nós temos isso daqui. Mas, aí agora, como essa força aqui está no sentido oposto, ela faz um trabalho negativo. Então, é menos a normal vezes o ΔX. Isso ao lado do ΔX, nós temos AX menos N, vezes ΔX. Só que nós sabemos que isso daqui é igual a zero. Né? Nós vimos no diagrama de corpo livre anteriormente. Então, o que significa que se AX menos N é igual a zero, então isso daqui é igual a zero. Corroborando com aquela afirmação que eu fiz anteriormente, que deslocamentos virtuais fazem com que o trabalho virtual resultante em um corpo que está em equilíbrio seja exatamente igual a zero. Fazendo a mesma análise para Y, as forças que nós temos em Y são a força AX e a força peso. Considerando que o eixo Y é positivo apontando para cima, né, na vertical, então significa que o trabalho relacionado às forças em Y vai ser AY vezes ΔY, né, a Y aponta para cima e ΔY é um deslocamento aqui ao longo do eixo positivo, menos W, onde W é a força-peso, que aponta para baixo, portanto ela faz um trabalho negativo, vezes ΔY.
Isolando ΔY, nós temos AY menos W vezes ΔY, só que como esse corpo está em equilíbrio, nós vimos que AY menos W igual a zero. Portanto, esse trabalho virtual é igual a zero também, como já era de se esperar. E por fim, agora nós vamos considerar uma rotação Δα hipotética, né? Ou seja, é uma rotação Δα virtual, para considerar o trabalho virtual correspondente. Para isso, então, nós assumimos que essa barra, que inicialmente está assim, tem esse deslocamento Δα, e, portanto, agora nós temos que analisar esse deslocamento aqui em função das forças e momentos que causam esse deslocamento. Pois bem, esse deslocamento aqui, sendo um deslocamento Δα, essa barra tendo tamanho L, e esse ponto aqui, que é o centro de massa, estando no centro geométrico dessa barra, ou seja, em L sobre 2, nós vamos utilizar aquela ideia de que para ângulos muito pequenos, ou seja, Δα aproximadamente igual a zero, seno de Δα é igual a Δα. Nós vamos utilizar essa aproximação. Então, como isso daqui é o cateto oposto a esse ângulo Δα, então esse cateto oposto vai ser igual a L vezes seno de Δα. Mas seno de Δα sendo igual a Δα, assumindo que o Δα é muito pequeno, é infinitesimal, então nós podemos colocar isso aqui como L Δα. E aqui a mesma coisa, nós temos o cateto oposto aqui, a hipotenusa, nada mais é do que L sobre 2, e portanto aqui nós temos L sobre 2 vezes Δα, onde nós novamente utilizamos a aproximação de que seno de Δα igual a Δα. E por fim, outra coisa que nós temos que analisar também é que como essa barra gira em torno desse ponto, então nós vamos ter isso aqui como um braço de alavanca, porque essa barra é rígida. Portanto, a força-peso, quando nós vamos analisar como que ela atua em relação a essa barra, a gente tem que colocar aqui, colocá-la de tal maneira que o braço de alavanca é perpendicular à ação da força nessa barra. Então, a força-peso ela pode ser decomposta nessa força-peso aqui nessa direção, nessa força-peso nessa direção. Essa força aqui não causa trabalho nenhum, porque essa barra é rígida, então não tem deslocamento aqui. Então, o que causa trabalho é basicamente só essa componente aqui, tá? Onde isso daqui vai ser o braço de alavanca. E a mesma coisa para a força normal. A força normal atua aqui, ela pode naturalmente ser decomposta nessa normal e nessa normal aqui também. Essa componente da normal é paralela à barra e, portanto, ela não realiza trabalho, porque a barra não deforma. Então, só essa componente aqui que realiza trabalho, cujo braço de alavanca vai ser a barra inteira, né? Então, vejamos aqui qual o valor dessa componente e dessa componente. Como isso daqui é alfa, naturalmente, isso daqui também é alfa. Portanto, o que nós temos aqui é que isso daqui é alfa. Isso daqui sendo alfa, isso daqui é cateto oposto a esse ângulo alfa aqui. Então, nós temos n vezes seno alfa aqui. E a mesma coisa aqui. Então, se nós colocarmos um eixo paralelo ao eixo x, isso daqui é alfa. Isso daqui é 90 menos alfa. Isso daqui, então, que eu estou mostrando agora, é alfa. Portanto, essa componente aqui é uma componente adjacente a esse ângulo aqui, que é alfa. Então, esse cateto aqui nada mais é que a força-peso vezes cosseno alfa. De posse dessas informações, o trabalho virtual relacionado a essa componente da força normal, essa componente da força-peso e esse momento que nós aplicamos aqui, vai ser dado pelo seguinte. Lembrando que, utilizando a regra da mão direita, o eixo Z aponta para fora do plano da tela e, portanto, momentos nessa direção, no sentido anti-horário, são momentos positivos e momentos nesse sentido aqui, que é o sentido horário, são momentos negativos. Portanto, o que nós temos aqui
vai ser N seno θ, que é isso aqui, vezes L, que é o braço de alavanca, mas como nós estamos interessados no trabalho relacionado com essa força normal, então nós ainda temos que multiplicar o momento causado por essa componente da força normal, vezes o deslocamento virtual, né? Então, o que nós temos aqui vai ser N seno θ vezes L vezes o delta alfa. Já essa componente dessa força-peso aqui vai causar o momento menos W vezes cosseno de alfa vezes esse braço de alavanca aqui, que é esse pedaço aqui, que é igual a meio vezes L, vezes o deslocamento infinitesimal, que é esse daqui, né? Delta alfa. E por último, nós temos o momento causado por um efeito externo, que é o momento m, vezes o delta alfa, nos dando o trabalho virtual relacionado com esse deslocamento virtual. Ou seja, essas componentes que estão multiplicando delta alfa são os momentos resultantes, né, de cada uma dessas componentes da força normal, força-peso e também esse próprio momento externo. E quando multiplicamos por alfa, nós temos o trabalho virtual. Isolando o delta alfa, nós temos N vezes L vezes seno alfa, menos W vezes L vezes cosseno alfa, menos M, isso tudo multiplicado por delta alfa. Mas da análise estática que nós vimos anteriormente, a soma dos momentos em torno deste ponto A aqui é igual a zero. E a soma dos momentos é justamente esse termo que está entre os parênteses aqui. Ou seja, isso daqui é igual a zero e, portanto, o trabalho virtual ocasionado por esse deslocamento virtual vai ser igual a zero. Com isso, nós podemos relembrar o conceito do princípio do trabalho virtual, que diz o seguinte: se um objeto está em equilíbrio, o trabalho virtual realizado por forças e momentos externos é zero para qualquer deslocamento virtual. E a análise é feita exatamente como nós acabamos de fazer. Tá? Nós vimos que para cada um dos deslocamentos virtuais, seja em x, seja em y e seja em torno de z, para aquele nosso exemplo anterior, o trabalho virtual correspondente é exatamente igual a zero para um objeto que está em equilíbrio, como foi o que nós analisamos nos slides anteriores. Além disso, no caso de um manipulador, um deslocamento virtual que acontece lá nas juntas acaba ocasionando um deslocamento virtual lá no efetuador correspondente, né? E a gente tem esse mapeamento aqui dado pela matriz jacobiana. Sendo assim, como o trabalho virtual é a soma de todos os trabalhos virtuais, nós temos que somar o trabalho virtual realizado lá no efetuador com o trabalho virtual realizado na junta. Como nós temos agora F, sendo F o vetor de forças generalizadas lá no efetuador, ou seja, forças lineares e os momentos também, que estão relacionados com as grandezas rotacionais, então nós fazemos o produto escalar entre essa força generalizada e o vetor que contém a pose lá do efetuador, né? Então isso nos dá F transposto vezes esse deslocamento virtual aqui, menos tal transposto vezes ΔQ, onde ΔQ é o deslocamento virtual nas juntas e tal nada mais é do que o vetor de torques generalizados nas juntas. Torques generalizados porque se as juntas forem rotativas, de fato aparecem torques lá. Se elas forem prismáticas, vão aparecer forças lineares. Só que para a gente não ter que ficar fazendo distinção entre juntas rotativas e juntas prismáticas, nós colocamos tudo dentro desse vetor tal aqui, e por isso a gente chama de torques generalizados, porque podem ter forças lá também. Agora, para vermos por que esse sinal aqui é negativo, vamos voltar lá para o nosso exemplo. Se nós considerarmos que isso daqui é um robô com 1 grau de liberdade, bem simples, só para mostrar por que o sinal é negativo, então considerem o seguinte: se ele for um robô com 1 grau de liberdade, esse daqui é o elo, essa daqui é a primeira junta, e esse daqui naturalmente é o efetuador. Ou seja, um torque aplicado nas juntas aqui, no final das contas, vai ser contrabalanceado por um torque ou por um efeito
dessa força de reação aqui no efetuador. Como nós temos, então, que o deslocamento aqui nessa junta vai ser delta alfa, só que m está no sentido horário aqui, no sentido contrário do deslocamento virtual, então o trabalho vai ser negativo, o trabalho relacionado com esse momento m. No caso do nosso robô, isso seria justamente o torque nas juntas. Então nós teríamos menos m vezes delta alfa. Então esse daqui seria o deslocamento que nós teríamos nas juntas aqui, né? Ou seja, esse deslocamento infinitesimal aqui, e esse daqui seria o torque. E claro, quando a gente trabalha com a reação lá no efetuador, o efetuador vai sentir naturalmente, como reação, uma componente dessa normal que está apontando nessa direção aqui. Esse momento, que também está no mesmo sentido do deslocamento virtual, vai ser um momento positivo. Então aqui nessa junta nós teremos Um trabalho negativo, e aqui nós vamos ter um trabalho relacionado por essa normal, que é positivo. Então eles têm sinais trocados, né? E a mesma coisa no caso do manipulador mais geral. Aqui então nós temos um trabalho positivo, e aqui nós temos um trabalho que é negativo. Os dois estão se contrabalanceando, como nós vimos lá no exemplo anterior, para um mecanismo muito simples, com apenas 1 grau de liberdade. Isso porque o corpo naturalmente está em repouso. É análise estática. Então nós vamos pegar esse deslocamento virtual no efetuador e vamos jogar aqui. E, portanto, o que nós temos é que o trabalho virtual vai ser igual a F transposto vezes J vezes ΔQ, menos tal transposto vezes ΔQ. Nós vamos, então, isolar o ΔQ e nós temos essa expressão aqui. Como a solução trivial ΔQ igual a zero não é relevante para o problema, porque esse deslocamento virtual nós consideramos como se fosse um deslocamento infinitesimal, ou seja, ele é diferente de zero, estritamente diferente de zero, só que infinitesimal. E, portanto, essa solução aqui não sendo relevante, implica que para o trabalho virtual ser igual a zero, essa componente aqui tem que ser igual a zero. Então, o que nós vamos ter é que tal transposto vai ser igual a força transposto vezes J. Transpondo todo mundo, nos dá J transposto vezes F, onde, novamente, F é o vetor de forças generalizadas lá no efetuador, tem forças lineares e momentos de força, né? E nós temos a transposta da matriz jacobiana. Notem aqui que nós temos uma coisa extremamente interessante. Se nós tivermos um sensor que mede as forças que atuam lá no efetuador, nós conseguimos achar os torques sendo aplicados a cada uma das juntas por meio desse mapeamento aqui, que passa pela matriz jacobiana, mais especificamente pela transposta da matriz jacobiana, né? Mesmo que nós não tenhamos sensores de torque em cada uma das juntas. Então, só com a informação de forças lá no efetuador, assumindo que então estamos com um robô parado, nós estamos fazendo uma análise estática, nós conseguimos encontrar os torques lá em cada uma das juntas. Tá? E, novamente, esses torques são torques generalizados. No caso de juntas prismáticas, o que nós temos são forças mesmo, forças lineares. Aqui, tomem cuidado com uma notação. Eu peguei isso daqui exatamente do livro do Spong. Aqui ele chama como trabalho de ômega, né? Só que ômega pode confundir com velocidade angular. É por isso que nos slides anteriores eu usei U para denotar o trabalho, mas isso daqui, na verdade, é o trabalho. E assim, então, nós terminamos a parte de análise estática.